Boa noite. Paz e bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Este é o nosso Laboratório da Alma. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre medos, sonhos, defeitos e qualidades. Estes 4 elementos, eles são constitutivos na base do processo de autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, o grande desafio da humanidade. O filósofo Sócrates, ele, estando em Delfos, na Grécia, ele lia na porta de um templo: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E este é o maior desafio para todo ser humano. Todos nós temos como grande desafio o conhecimento de nós mesmos. Nós pensamos que nós nos conhecemos, e ao pensar que nós nos conhecemos, nós deixamos de levar em conta os diversos aspectos de nossa vida do qual nós não conhecemos. Existe um quadro psicológico chamado Janela de Johari. Janela de Johari. Imagine um quadrado dividido por 4. Então, pega um quadrado, faz um sinal de mais no meio. Ficam 4 bloquinhos. Nos 2 bloquinhos de cima, sou conhecido. Nos 2 de baixo, sou desconhecido. Aqui, eu. Aqui, os outros. Brincando com a imaginação. No primeiro bloquinho, temos o que eu conheço de mim e também os outros conhecem de mim. Existe uma área de nossa vida em que eu sou conhecido por mim e também vocês me conhecem. Todos nós temos isso, uma área de nossa vida onde eu conheço e sou conhecido pelos outros. Nós chamamos essa área de área aberta. O conhecimento meu, o conhecimento de mim é aberto para mim e para os outros. Os outros sabem, são qualidades e defeitos que os outros conhecem em mim e que eu também me conheço. Agora, tem uma área que eu conheço, mas vocês não conhecem. Eu conheço, vocês não conhecem. Esta área eu a escondo de vocês. São coisas que eu sei que eu sou, que eu não permito que você conheça. Todos nós temos isso. Todos nós temos uma dimensão que nós sabemos que somos, mas nós não a revelamos aos outros. Então nós temos essa área chamada área oculta. Primeira área aberta. Eu conheço, vocês me conhecem. Todo mundo tem isso. Segunda área, a área oculta. Eu conheço, vocês não conhecem. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem uma área que você sabe que você é desse jeito, mas os outros não sabem. Nós escondemos isso. Isso é natural. Isso não é escandaloso, é normal isso. Todos nós temos isso. Existe uma outra área na janela, aqui embaixo, que os outros me conhecem, mas eu não conheço. Os outros sabem coisas de mim
que eu não sei. Os outros sabem coisas sobre mim que eu não tomei consciência delas. Que eu não tomei consciência. Eu me sinto o máximo. Eu me sinto um cara legal. Converso com todo mundo. E aonde eu chego, eu falo de mim. Eu converso de mim. Eu dou as costas e vou embora. As pessoas na rodinha começam a falar: como ele é chato. Ele nem percebe que aonde ele vai, ele é o centro das atenções. Ele só sabe falar de si mesmo. Os outros sabem que eu sou chato, mas eu não percebo que eu sou. Essa área todos nós temos. Essa área é chamada de área cega. Área cega. Área aberta, eu conheço, vocês conhecem. Área oculta, eu conheço, vocês não conhecem. Área cega, eu não conheço, vocês conhecem. E existe uma quarta área, onde eu não me conheço e vocês não me conhecem. Essa área onde eu não sei e vocês não sabem sobre mim, essa área é chamada de área desconhecida. Todos nós temos isso também. Todos nós temos área aberta, área oculta, área cega e área desconhecida. Você me acha calmo e eu me acho uma pessoa calma. Nossa, o Demétrios, ele é ponderado, ele é equilibrado, ele é um homem calmo, ele sabe se colocar, ele tem o controle das emoções. Nós estamos juntos num lugar, alguém faz uma bobagem e eu fico extremamente nervoso e brigo com todo mundo. Aí vocês: nossa, eu não sabia que o Demétrios era assim. Depois eu ponho a mão na consciência: como que eu fiz isso? Eu nunca fiz isso na minha vida. Era uma dimensão que eu não conhecia e que vocês também não conheciam em mim. Essa área é chamada de área desconhecida. Deu para entender mais ou menos? As 4 áreas. Todos nós carregamos isso na nossa vida. Temos a área aberta. Não se esquecer, área aberta. Eu conheço que sou assim, vocês me conhecem que sou assim. Ok? Você tem isso. Você tem isso. Área oculta. Eu conheço que sou assim, você não conhece que sou assim. Eu não permito que você conheça. Eu escondi isso de você. Todos nós temos isso. Exemplo: segredo. Segredo. Todos nós temos segredo. Todos nós temos segredo. Um amigo meu, ele chegou para mim e falou assim: eu não tenho segredos. Eu falei: nossa, você acabou de falar um segredo para mim. Como assim segredo? Você está falando para mim que você é um mentiroso. Não é? Porque você tem segredo sim, entendeu? Então você está revelando um para mim agora, que você é mentiroso, que você está tentando me enganar falando que não tem. Ali. Todos nós temos segredos. Todos nós temos segredos. E alguns segredos nós não partilhamos com ninguém. Todos nós temos dentro de nós um sacrário que somente eu ou você tem a chave. E somente eu e você é que temos acesso a esse sacrário. Claro, Deus também tem, certo? Mas só eu que tenho. E eu não revelo isso para ninguém. Então, esse lado que eu chamo aqui, esse lado oculto, todos nós temos. Ok? O terceiro lado, não se esquecer, é a área cega. É a área cega, onde vocês sabem de mim coisas que eu não sei de mim. O exemplo que eu falei para você do chato. Como ele é chato, ele não percebe? Não, eu não percebo.
Você percebe, eu não percebo. Eu me acho o máximo, você me acha um babaca. E assim vai. E assim vamos caminhando, né, na nossa vida. E a área desconhecida, eu não sei sobre mim, você não sabe sobre mim. Essa área é desconhecida. Muitas das nossas coisas inconscientes estão nessa área, na área desconhecida, que nem nós sabemos, os outros também não. Ok? Então, reforçar, todo mundo tem isso. Então, quando a gente mexe com o autoconhecimento, isto é, conhecer a nós mesmos, assumindo o nosso jeito de ser, para que nosso jeito de ser seja transformado, para que nós nos realizemos. O autoconhecimento, ele fica mais claro quando nós tomamos consciência desses 4 aspectos que nós chamamos de janela de Johari, isto é, as 4 áreas de nossa vida, ok? Então isso é fundamental. Então esse é um instrumento psicológico que a gente usa no conhecimento humano, tá? Por isso que muitas vezes é preciso amizade e terapia. Os verdadeiros amigos e os terapeutas, eles veem coisas em nós que nós não vemos, aquela área cega. E na terapia, o terapeuta, ele revela para mim aquilo que eu desconheço sobre mim. Ele me chama a atenção. Você percebeu isso? Você percebeu que você sente isso? Eu não sinto, não. Bote reparo. Eu volto para casa depois da terapia. Eu acho que eu sinto mesmo. Aquilo que estava desconhecido para mim e conhecido por outro, agora é conhecido pelo outro e também conhecido para mim. Saiu da área cega e veio para a área aberta. Agora eu também conheço. Agora eu também conheço o que o outro conhece. Amizade. Estamos numa rodinha e eu queria contar uma coisa para vocês. Eu, no meu passado, eu fiz tal coisa. Aquilo que era oculto, que só eu sabia e eu guardava para mim, aquilo eu revelei para o outro. Eu trouxe da área oculta para a área aberta. E aquilo então agora é conhecido por mim, mas também agora é conhecido pelo outro. Veio para a área aberta. Terapia, amizade, convivência, autoconhecimento, de vez em quando faz com que aquilo que é desconhecido meu e de você venha à tona para mim. Sai da área desconhecida e vem para a área oculta. Eu revelo para o terapeuta, sai da área oculta e vem para a área aberta. Nossa vida vive fazendo essas coisas. Parece complicado, mas não é. Nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias nós fazemos isso. Eu celebrei ano retrasado bodas de ouro de um casal. E ali na festa, depois da celebração, estava sentado na mesa com os noivos de 50 anos de casado. E aí ela falava para mim: nesses dias, semana passada, ele me revelou uma coisa, ele falou tal coisa que ele nunca tinha contado para mim. Estava na área oculta dele. E só depois de 50 anos de casado, ele contou para ela.
certo? E ali então saiu da área oculta e veio para a área aberta. Agora eles estão sabendo daquilo que aconteceu. Depois de 50 anos de casados, todo mundo tem essas 4 áreas. Eu e você temos. É preciso saber disso. Por quê? Porque muita coisa nossa está escondida dentro de nós. Umas nós sabemos, outras nós desconhecemos, porque nós temos aquela área que é uma área desconhecida. Nós temos isso. E trabalhar o autoconhecimento faz com que muitas vezes aquilo que estava na área desconhecida venha para a área oculta. Eu fico sabendo. E às vezes vem para a área aberta. Os outros também ficam sabendo. E assim a gente vai vivenciando. Um grande exemplo disso é o sacramento da penitência, é o sacramento da reconciliação, a confissão. O que você faz na confissão? Você pega algo da sua área oculta, coisa que só você sabe, os outros não. E você vem e conta para o padre aquilo que você fez. Aquilo que você contou para o padre, entre você e o padre, está agora na área aberta. Só que o padre guarda sigilo. E aquilo que você contou para mim, eu não conto para ninguém. Então, para os outros, está na área oculta. Você sabe, eu sei, eles não sabem aquilo que foi dito. Mas nós vivemos então no confessionário, tirando coisas das nossas áreas ocultas e revelando para o sacerdote, fazendo com que entre você e o sacerdote, aquilo agora está na área aberta. O sacerdote sai do confessionário, você encontra comigo na rua e você fala: Padre Demétrios, você lembra aquilo que eu te contei na confissão? Eu vou olhar para a sua cara de pastel e vou falar: não, eu não lembro, porque aquilo tem que ficar em qual área? Na área oculta do confessionário. Não é para ninguém ficar sabendo. Saído do confessionário, eu deixo aquilo para trás e não trago aquilo comigo, não trago essa informação comigo, porque isso pertence à tua área oculta. E aquilo que você falou para mim, eu também oculto e já não revelo mais para você. O padre não vai falar para você: eu lembro, porque quando eu olho para a sua cara, eu não estou pensando no teu pecado, eu estou pensando nos meus, e já bastam eles, não é? Já bastam os meus, né? Já basta eu carregar os meus 100 quilos de peso e os meus 1.800 quilos de pecado, ok? Já basta. Eu não quero carregar os seus 200 mil quilos de pecado, ok? E você não quer carregar o meu. Então a gente mantém na área oculta. Gente, esses mecanismos, eles são naturais em nós, e nós fazemos isso todos os dias. Esses mecanismos. Quando você olhar para você mesmo, lembre-se, você tem coisa que você sabe e os outros sabem de você. Área aberta. Você tem coisas que só você sabe e os outros não sabem. Área oculta. Tem coisas que os outros sabem de você e você não sabe. Área cega. E tem coisas que nem você e nem os outros sabem. Área desconhecida. Todos nós temos isso. Trauma. Aconteceu alguma coisa com você quando era pequeno. Eu dava nos encontros anteriores o exemplo da pessoa com medo no escuro. A pessoa tem medo no escuro. A pessoa estava lá, o bebê está no quarto, eu apago a luz, o bebê é atacado por pernilongos. No outro dia, eu acendo a luz, o bebê está lá quietinho, bonitinho, porque já passou a coceira, mas ele já experimentou a dor das picadas e da coceira.
No outro dia eu apago a luz, novamente não olho o bebê no escuro, os pernilongos picam o bebê de novo, e ali então o bebê ele sente a dor e as coceiras. Amanheceu, já passou o efeito da coceira, já passou o efeito da dor, eu olho para o bebê está bem. Toda vez que se apaga a luz, o bebê sente que vai ter as picadas de pernilongo, que terão a dor. Com isso foi desenvolvendo no inconsciente dele o medo do escuro, porque o escuro remete às picadas do pernilongo, que causava dor e incômodo, sofrimento. Escuro, sofrimento. Escuro, sofrimento. Eu estou na minha casa, já adulto, 35 anos de idade, e aí falta luz. Eu fico morrendo de medo. Mesmo estando sozinho em casa, sem ninguém, com tudo fechado, eu estou morrendo de medo. Por quê? Porque tem alguma coisa que aconteceu quando eu era bebê, que eu não lembro, que eu desconheço, que aconteceu comigo. Papai e mamãe não percebiam os pernilongos me pegando no escuro. Eles também desconhecem isso. Eu não conheço, eles não conhecem. Isso está na área desconhecida. Só que isso me traumatizou. E hoje eu morro de medo de escuro. E eu tenho dificuldade, porque há situações onde o escuro é inevitável. E quando acontece essa situação, esse meu trauma se transforma em fobia. E a fobia me impede de eu agir, de eu viver. Me dá ansiedade, taquicardia, eu passo mal, eu acabo tendo que ser levado no hospital e ser internado, porque o meu corpo sente muito o impacto da fobia. Eu sofro. Os médicos fazem exame e não acham nada. Não acha nada. Você precisa passar por um psiquiatra, você precisa passar por um terapeuta. O terapeuta, ele vai tentar então com você ativar o seu interior para que você relembre aquilo que te causou a paura, a fobia, o medo de escuro. E ele vai aplicar técnicas para que aquilo que está na área desconhecida venha para a área aberta. Para que a gente na área aberta possa tratar a fobia de escuro, o medo de escuro. Esse é o processo que muitas vezes nós fazemos. Então, boa parte das nossas vivências traumáticas estão concentradas naquela área que é a área desconhecida. Área essa que todos nós temos. Ok? Medos, sonhos, qualidades, defeitos. Medos e sonhos, defeitos e qualidades se esparramam pelas 4 áreas. Tem medo que eu sei e você sabe, área aberta. Tem medo que eu sei e você não sabe, área oculta. Tem medo que você sabe que eu tenho, mas eu não sei que eu tenho, área cega. Tem medo que você e eu não sabemos, área desconhecida. Qualidades a mesma coisa. Eu não sinto em mim que eu tenho tais qualidades, mas você sabe que eu tenho essas qualidades. Está na área cega. Eu não vejo em mim, mas você sabe que eu tenho, você vê em mim. Está na área cega. Tem qualidade que eu sei que eu tenho e você sabe que eu tenho. Está na área aberta. Tem qualidade que só eu sei que eu tenho, você não sabe que eu tenho. Está na área oculta. E tem qualidades que eu tenho, que eu não sei e que você não sabe, estão na área desconhecida. Medos e sonhos, defeitos e qualidades estão esparramados nas 4 áreas de nossa vida. Nós vivenciamos isso. Pessoal, até aqui deu para entender o mecanismo? Esse mecanismo presente na vida da gente, tá bom? Presente, é normal isso. Uma jovem amiga minha
tempos atrás, dando umas pequenas orientações para ela. Ela está um pouquinho espantada, porque ela descobriu que o namorado dela é meio taradão. Ela descobriu que o namorado dela é meio taradão, tem umas ideias meio malucas ali, tudo, né? E ela é mais comportada, tem um jeito ali mais assim retinho, mais pudica, então ela tem um controle mais da coisa ali, tudo. E ele é mais estabanadão, mais taradão, tem uns problemas lá. E aí o que acontece? No namoro ele quer fazer algumas coisas esquisitas lá, né? E ela está espantada com isso, porque quando começou a namorar, ele não tinha revelado isso para ela. Não tinha revelado isso para ela. Gente, isso é tão comum, tá? Então, é muito comum isso, tá? Ele não tinha revelado. Isso estava o quê? Na área oculta dele. Ele sabia que era assim, ela não. Conforme vão namorando, um monte de coisa que está na área oculta vem para a área aberta. E ela fica sabendo, ela está espantada. Mas ele também, ele achava que ela era mais aberta, mais liberal, mais assim tudo, não é? E ela se apresentava um pouco assim. Esse lado mais pudico, tudo, estava na área oculta dela. E agora namorando com ele, isso veio para a área aberta. O que fazer numa situação dessa? Os dois sentam cara a cara. E aí vem aquela máxima daquele filósofo existencialista alemão, o Seu João. É conversando que a gente se entende. Como está agora na área aberta, ele sabe e ela sabe, agora eles podem conversar e se entender nesse assunto. E assim agora eles estão conversando. Nós fazemos esse tipo de coisa todos os dias. Uma pessoa mais introspectiva, ela tem a área oculta maior. Ela sabe de muita coisa sobre ela, mas ela revela pouco sobre ela. Então a área oculta dela é maior. O fofoqueiro, a área aberta dele é maior, não é? O narcisista, aquele que é o centro do mundo, né? Aquele que é o centro do mundo, que fala muito de si, a área aberta dele é grande também. Porque ele se dá a conhecer. Assim vai. Então o que acontece? Todos nós temos as 4 áreas e todos nós temos uma área que é maior do que a outra na nossa vida. E com o passar do tempo, uma área que era pequena, se a gente trabalha, ela vai se tornando grande. E o normal seria, ao viver a vida, a área desconhecida, ela vai diminuindo. Isso seria o normal. Mas no reino de nós humanos, não é assim que acontece. Então a gente tem que trabalhar muito.